Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa Radar. Nosso bate-papo de final de dia. Hoje, 16/11/2017, 17 horas e 43 minutos. E eu aproveito para falar aqui sobre a imersão técnica presencial em São Paulo. Pela procura que estamos tendo, ela deve ser confirmada, ok? Provavelmente dias 12 e 13 de dezembro, no Wall Street Hotel, perto ali da Paulista. Então, mas bastaria mais alguns interessados, de acordo com a nossa taxa de corte, para que a gente confirme o treinamento e continue colhendo aqui a lista de espera com o curso confirmado. A ideia é ter uma turma pequena, entre 20 e 30 alunos, e poder fazer tudo que a gente faz na imersão online, mas com aquele contato pessoal, com a oportunidade de estar ali tomando coffee break junto, almoçando, trocando ideias, uma experiência única, ok? Então quem tem interesse, coloca seu nome, seu e-mail, quero ser informado, você tem certeza de participação e tem prioridade na matrícula. Aquela história, o curso abre, quem está na pré-lista se matricula, se ainda restarem vagas, essas seriam abertas ao mercado. Ok? Site aqui da Top Traders, pessoal, se você quiser receber o cenário em texto, nome, e-mail, inscreva-se, dentro de alguns dias a minha equipe envia a você. Nós fizemos uma experiência com cenário em vídeo, foi bacana, talvez volte aí no momento oportuno, mas a gente vai continuar mesmo com o radar e o programa na mira do trader. Certo? Fazer uma palhinha aqui, como a gente está voltando do feriado, né? As bolsas na Europa fecharam em alta. Você vê aqui Inglaterra, Espanha, Alemanha, França em alta. O mercado americano está subindo também, né? Então é um dia de rally, mundo afora. Mais cedo nem tanto, né? Essas bolsas não estavam tão fortes, mas aí conforme os negócios foram se desenvolvendo, elas começaram sim a subir, aquela expectativa da votação da reforma tributária nos Estados Unidos, né? E aí o mercado começou a desenvolver uma alta mais forte. Eu tenho aqui o gráfico do Dow Jones na tela, a gente percebe que ele veio na média de 21, respeitou. Existe risco do mercado americano fazer um ombro, cabeça a ombro? Existe, eu estou falando isso já faz algum tempo, mas assim, ele já deu outros sinais de queda que outrora não fez. Geralmente ele vem na média, toma fôlego e sobe. Então, como lá fora você tem tendência primária, secundária e terciária de alta, então ele veio na média, respeitou e, teoricamente, continua uma trajetória altista, mas sempre tem risco, né, pessoal, de queda, de alta para quem está vendido. Então, ele pode sim fazer um ombro cabeça a ombro, mas a princípio ele vai para cima. Então, você vê Nasdaq muito forte também, impressionante, né? E outros índices americanos menores aqui também. Por outro lado, as commodities não estão tão fortes. Eu estava vendo aqui, por exemplo, ó, o ouro fechou em alta, geralmente é um sinal de aversão ao risco, né? Então, mais uma alta 0,03 também. Então, aí a gente vê aqui, por exemplo, petróleo ó, em leve baixa, tanto em Londres quanto na NYMEX. Na NYMEX fechou caindo 0,20 a 54,41 dólares por barril. Na ICE, 0,76% de queda, 61,4. Ontem havia caído também. E o cobre fechou em queda, 0,21. Demais metais também. O alumínio recuou, chumbo cedeu, o níquel caiu, o estanho caiu. Quer dizer, é um mercado de rally de bolsa mesmo, setor financeiro, de serviço, energia, porque os ativos vinculados a commodities não tiveram maior sorte, ok? Então é isso aí. Vamos aqui aos estudos. Há muito tempo não tinha um rally tão forte, pessoal. Você vê que a gente está aqui com dólar para baixo, bolsa para cima voando, quase 3%.
Ó, BOVA 11 apertando a máxima, quando acende a luz azul aqui tá na máxima, você vê, ó, Marisa subindo forte, Banco do Brasil, Bradesco, é uma alta generalizada, BVMF 5,69. A gente tem aqui construção, né, Ezetec subindo, Gerdau voando, Itaúsa na máxima, Itube na máxima. Hoje é um rally, né, Sabesp subindo 5,70, Tupius e Minas, Via Varejo subindo 7,44. Então, a gente vai aqui aos gráficos, lembrando que, novamente, eu comentei que nós teríamos uma provável alta no pregão de hoje, né? E o pessoal ali dizendo que não, que era um mergulho, um mercado fortemente baixista. Então, acho que novamente, provavelmente, apesar do baixíssimo volume de hoje, nós iremos acertar. Para quem quiser maiores explicações, assista ao radar do dia 10. Lá tem todos os detalhes dessa movimentação. Qual foi, na verdade? O mercado simplesmente fez movimento natural. Aqui tem um gráfico semanal. Eu tracei Fibonacci entre o fundo da quinta-feira negra e o topo, na região de 78 mil pontos. E o mercado é um movimento completamente natural. Ele voltar na média móvel de 21 e na primeira retração de Fibonacci, né? Então, o mercado sentiu essa linha de tendência de baixa, que pode ser vista pelo diário. A média de 5 apontou para baixo, só no semanal ele veio num ponto de clímax, né, formado pela média e pela retração de FIBO e segurou. Se amanhã fechar em alta, a gente deixa aí um candle de reversão no semanal, depois de algumas semanas de queda. E eu volto a lembrar aqui que a gente tem dois pontos muito importantes, né? O primeiro é a antiga máxima histórica na região de 73.920, 74 mil pontos, e temos aquela máxima de 2010, que a partir daí o mercado só caiu, aos 73.100. Então, entre 73.100 e 73.900, nós temos um ponto de decisão muito importante, porque eram topos anteriores, né? E onde que o mercado está agora? Se aproximando de 73.100. Então é algo fantástico, histórico, importante, tal qual eu falei na sexta-feira e voltei a esse cenário na terça, porque o cenário que a gente comentou na sexta foi materializado na terça, ok? Então é isso. No gráfico diário, nós temos, apesar do baixo volume, aqui tem um gráfico diário, nós temos a busca, né, pela retração de FIBO, também no caso da média móvel no semanal. E eu comentava no meu informe cenário hoje cedo que o mercado deveria ter uma sessão de alta, né? O que é importante dizer? Está acima do fundo anterior a 72.385. Isso é um fato importante. Outro fato importante, nós temos uma pinça de fundo, que é quando eu tenho duas mínimas justapostas em mesmo patamar. O mercado está rompendo a média móvel exponencial de 5 períodos e o mercado está acima da máxima do dia 14, que foi 72.837, ele está exatamente ali, 72.834. Então são movimentações relevantes. Nós temos um ponto decisivo tanto no semanal, né, aquele 73.100, como aqui no diário, porque é o fundo de setembro. Então, uma vez acima desse ponto, o mercado toma mais força. Por fim, é importante dizer que acima de 72.385, o mercado anula esse pivô de baixa mais recente que foi acionado na perda dessa mínima. O que vai acontecer amanhã, pessoal? Depois de uma barra de alta dessa, tende a continuidade da alta, mas não necessariamente amanhã. Talvez o mercado dê uma pausa amanhã e suba a partir de terça-feira, mas se tiver um horizonte verde, tudo subindo lá fora amanhã, é claro que o mercado tenderia a puxar até no embalo da alta de hoje, lembrando que o volume não é dos maiores. Certo?
Falando do índice futuro, o mercado, com essa alta de hoje, ele configura uma violação falsa de 72,165 e também do 71,870. Esse gap não foi fechado, significa um apetite comprador muito forte. A boca do gap foi suporte e o mercado segue com um provável teste desta região formada entre 74,455, que é o topo de fevereiro, a mínima do dia 29, 74,175 e a média de 21, que nesse momento está nessa região aqui, como a gente pode ver. Então, haveria sim mais espaço para valorização. Curiosamente, no índice futuro o volume é bom. Absurdo, né? O volume tem crescido muito, né? Tem crescido muito. E mesmo hoje, com o fluxo cambial da semana passada tendo sido revelado como bem negativo, foram mais de 3 bi de fluxo cambial negativo, o mercado deu realmente um olé nos vendidos e está subindo forte. Né? Se você olhar, por exemplo, aqui a participação dos estrangeiros, terça-feira eles venderam. Eles saíram de um saldo negativo de 41,696 para 45,383. Então hoje foi realmente um olé. Né? E olhando o gráfico intraday, o que a gente pode estudar aqui? Lembra que eu falei, pessoal, que o índice deveria dar chance de compra para hoje? O que eu falei? Olha, se você estopou no 72,165 uma compra, provavelmente você vai ter a oportunidade de comprar na quinta-feira. O mercado deve te dar chance. Ele deu, né? Ele fez um ombro, cabeça a ombro invertido. Então uma compra poderia ter sido feita na região de 71,500, por exemplo. Né? 71,500 deu uma compra legal, porque ele abriu subindo, fechou o gap. No fechamento do gap, uma compra técnica 71,500. Ou de repente, se alguém foi um gênio aqui, comprou abaixo. Ele chegou a bater de 71,370. Mas o desenho do oco invertido era uma compra muito clara. Então nós estamos comprados aí no grupo, né? Eu estou comprado, o grupo comprado. E a gente espera mais valorização. Então ele fez um ombro cabeça ombro invertido, ele cumpriu o objetivo. Então o que a gente pode fazer aqui, ó? A gente coloca 71,010. Aí a gente fala assim, poxa, professor, então a gente acertou de repente a virada de novo. Pessoal, eu tenho bastante cautela. Por enquanto sim, mas o volume no mercado à vista é meio baixo, o fluxo cambial da semana passada veio muito negativo, então assim, nós estamos comprados com carteira, com índice futuro, mas não é aquela compra que você está 100% à vontade, é aquela compra que você tem que ficar esperto. Então é feriado, só que você tem que acompanhar ali um olho no peixe, outro no gato. E eu comentava até com o meu grupo que acima de 71,640, que tinha sido o fundo desse pequeno repique aqui da véspera, o mercado deveria acelerar bem, foi o que ele fez. Então, esse ponto aqui, acho que eu posso até apagar no momento. Eu deixo marcado esse aqui, né? Faz mais sentido. Essa região de fundo também, quando vencida, o mercado acelerou. Você vê que ele segurou nas médias e foi embora. E eu acho que essa região vale a pena manter marcada, 72,805, e marcar esse ponto aqui no gráfico. 73,270. Olha que interessante como o mercado tem memória, né? Então, foi a máxima da terça-feira, que apesar de ter tido um sell-off na terça, o mercado chegou a bater 73,270 no intraday. Ele, entre a máxima e a mínima, caiu mais de 2.000 pontos, por isso que muita gente foi pega de surpresa. Mas a gente tinha avisado, né? Então, o que o mercado fez? Ele foi exatamente aqui, tá longe da média. Então o mercado, ou aquela história, pessoal, ele desce um pouco para buscar suporte, a média se aproxima dos preços, ou o mercado cai para buscar a média. Então, mas eu acho que não vale a pena, de repente. O que eu sempre olho nesse tipo de cenário? De repente você sai da posição, abre num gap de alta, você não consegue se posicionar. Então nós simplesmente seguimos vendidos aí. Seguimos comprados, desculpe.
Tem um desenho de uma cunha aqui, mas eu acho que ela não faz mais sentido, nem um rompimento falso. Ela foi muito... Então, só reafirmando aí, seguimos comprados, né? O mercado deu um ombro, cabeça, ombro invertido, está subindo, vida que segue. E acima de 73.270, ele tem 73.555. E acima desse ponto, ele pode sim buscar a região de 75 mil pontos, que seria interessante ali para realizar lucro. Então, hoje, o meu alvo assim, para operação seria 75 mil pontos. Ok? Mais ou menos nessa região, 75.030. Você sai um pouquinho antes para ter liquidez para a tua saída. Não descarto, por exemplo, um retorno, de repente para ficar namorando 72.805, consolidando aqui para depois subir, mas como a maré é para cima, ele pode subir direto também. Em resumo, mantenho a minha compra para o pregão de sexta-feira. Falando sobre o dólar, pessoal, desde que a gente pegou aquele rally de 200 pontos, eu não fiz mais nada. Você vê que ele dá um baile aí, ele vai nas resistências voltas, vai no suporte, seguram. Para quem é mais perfil de swing trade de um dia para o outro, que não é meu caso, ele até dá chance. Eu comentei, inclusive na sexta-feira, que ele parece desenhar um oco. Um ombro, cabeça, ombro. E se você olhar aqui, parece que tem um ombro, cabeça, ombro menorzinho. Então ele caiu. Foi uma venda legal. Para quem conseguir pegar, mas eu tô de fora. Como eu sou um só, a gente tá com a operação montada na compra do índice. A gente está estudando ações para montar a carteira também, né? Especialmente da imersão técnica semana que vem. Eu tô, enfim, fazendo uma série de coisas. Eu não consegui, por enquanto, ter um setup e falar, putz, vamos entrar no dólar. Então, talvez semana que vem, um setup mais claro, alguma coisa do tipo. Eu estou esperando essa reforma tributária nos Estados Unidos, ver, de repente, um movimento de distorção, entrando numa mão contrária, bem ao estilo do que a gente gosta de fazer. Ok? Pessoal, falando de Bitcoin e Bitcoin Cash, daí depois a gente passa para os ativos fixos. O Bitcoin subindo 6,81, Bitcoin Cash caindo 17,10. Lembra que na terça-feira, o que eu comentei aqui com vocês, né? Eu falei, ó, pessoal, o Bitcoin, ele veio aqui nos 6 mil dólares, ele deu uma compra, tende a voltar a subir. Eu achei que seria uma compra bem técnica aqui, tá ele lá subindo firme e forte. Quer dizer, ele fez simplesmente uma correção e agora ele tem uma prova de fogo aos 7.777 dólares, digamos assim. Tá parecendo o Corinthians, é tá campeão, só tem 7, né? Então é 77, 7,5 e 42. Digamos 7777. Onde é que ele foi hoje? 7797. Então, eu posso até marcar esse ponto aqui em homenagem ao meu time campeão brasileiro. Ontem eu estava lá, inclusive com meu filho de 18 anos. Então vamos arredondar para 7777. Esse é um ponto, né? Porque o mercado, ele, caso consiga romper essa máxima histórica anterior, tende a apreciar aquela coisa toda. Movimento bem técnico de correção até a topo anterior, está subindo bem. E acima dessa máxima deve desenvolver mais um período de alta, mas novamente ele fica um pouco longe da média de 21, tem chance de fazer topo duplo, então, mas esse daqui é um ponto-chave, o 7777. O Bitcoin Cash, lembra que eu comentei com vocês que ele estava muito exagerado? Provavelmente nós teríamos uma queda mais forte, né? Ele teve o negócio do fork aí do Bitcoin, levou essa correção. Eu tinha até cantado essa bola no último Visão Técnica que eu fui. E o Bitcoin Cash, pessoal, não tem como um ativo sair aqui no final de outubro de 300 dólares e bater quase 1.500 dólares com essa distância da média e não corrigir, né? Então, nós temos um topo anterior aqui em 764 mesmo. O ponto mais alto eu sempre pego as extremidades aqui, então você tem aqui o 764. Então, muito, a não ser num caso de falência da empresa ou alguma coisa, mas em condições normais, quando um ativo, uma moeda, um benchmark está negociando, então tende a corrigir, né? Então ele saiu aqui de 1.471 dólares, já chegou a bater
região de $1.000 ali, então é aquela história, ou o preço se aproxima da média, a média se aproxima do preço, e vida que segue. Então era muito provável mesmo uma correção para o Bitcoin Cash. Aí eu vou falar sempre de 5 ativos, né, a pedido do pessoal do YouTube. A primeira ação de hoje é São Carlos, SCAR 3. Vamos lá. Depois eu falo no final de Petro, Vale e bancos. Então, São Carlos aí na tela. Assim como o mercado, de uma forma geral, é uma ação que está passando, né, por um período de correção, volume baixo na sessão de hoje, né? Isso mostra desinteresse pelo papel, não gosto de ativos com baixa liquidez. É uma ação que tem por característica ficar parada há muito tempo e depois ela faz um movimento. Eu não gosto, né? E ela fez aqui um rompimento falso dessa região, estudando tecnicamente, né, o ativo. Ela fez um rompimento falso e simplesmente o rompimento falso joga o ativo fortemente para baixo. O rompimento falso costuma acionar robôs, frustra expectativa de grandes players. A gente pode considerar também um topo duplo. Ela está desenvolvendo aqui até uma região, até encontrar suporte, talvez perto de 35. Aqui ela teria 34,90, alguma coisa assim, mas ela poderia fazer um movimento de repique, porque está longe da média, mas é um ativo que passa longe do meu radar ou do meu interesse, ou alguma coisa do gênero no momento. Ok. Falando de Multiplus. Não, toda vez que eu erro o código do ativo aqui, como cartezinha tem ativos internacionais, entra algum código louco aqui. MPLU 3. A Multiplus, ou Múltiplos, né, como alguns preferem, ela tinha algo bastante claro aqui. É que quando a ação paga dividendo, os estudos eles distorcem aqui, mas vamos fazer um ajuste, né? Ela tinha... Vamos focar só na LTA, vai. Ela tinha aqui uma linha de tendência de alta. Eu lembro quando eu estudei o ativo, eu falei, pessoal, para quem está comprado ou quem está querendo trabalhar short, se a linha for perdida, é venda. Inclusive, as médias costumam adiantar para onde o mercado vai caminhar nesse tipo de caso. Então, a linha foi perdida, a LTA, ela perdeu aqui o fundo aos 37, deu uma acelerada, né? Depois aos 36,65. Ela tem um ponto importante aqui a R$ 35,00, 35,03, mas ela segue vendida, né? Uma queda importante no pregão de hoje. Mas será que tem algum gap, alguma coisa aqui? Na verdade, não. Então é uma ação que segue com viés vendedor, assim, até bastante violento. Fez um topo duplo, aí depois perdeu a LTA. Não tem nenhum sinal, por exemplo, de compra, de exaustão, uma distância absurda da média, um candle, um pico de volume, alguma coisa assim. Então é um ativo que segue vendido. Falando de Carrefour, CRFB3. O pessoal pediu também. O Carrefour é aquele típico caso, né, pessoal, de IPO. Então, como fez um IPO recente, você tem um pouco de dificuldade para avaliar o ativo. Mas é claro, assim, dá para ver que está extremamente distante da média de 21. Veio numa região de suporte importante aos 14,32. Aparentemente respeitou. Eu, nesse tipo de caso, gosto de colocar um gráfico de 60 minutos. Eu tinha até feito isso já no estudo anterior
e afirmei que ela viria nos 14,40, 14,50, porque era um ponto bem manjado, né? Esse movimento aqui é bem típico de distribuição de preços, né? Geralmente a porrada é bem grande, ela vem até os extremos assim de suportes, algo do gênero. Então você vê que ela veio aqui e agora está no movimento que não me empolga, sinceramente. Assim, um ativo que está longe também do meu radar. Mas de repente, sei lá, você pode falar, pô, professor, eu gosto da ação, a R$17 eu não era comprador, mas a 14,75, onde ela opera com desconto aí de uns 14, 13%, para mim é interessante, mas para mim não. Né? Talvez ali acima de 14,90, se tivesse um acréscimo de volume, ou se ela romper esse fundo aqui, nos 15 sim, só que como não é meu perfil comprar com esse tipo de desenho, então ela não me interessa. Aí o pessoal pediu também Lican 3, que é a Locamérica. Ação com uma liquidez reduzida. Não gosto de ação assim, vocês sabem. Ainda mais quando você pega uma ação que em janeiro estava R$6, agora está 16, né? Então, às vezes eu tenho alunos que foram meus alunos, eles me escrevem, me encontram quando eu vou a algum local, em compromissos sociais, eles falam, professor, estou em Locamérica, peguei um movimento seguindo tendência, segundo aquele cruzamento de médias que você ensina nos treinamentos, tal. Eu acho fantástico, mas comprar nesses níveis, né, realmente eu tô fora total. Porque você compra ação assim, você pega a ação... Eu acho que você tem um upside legal, você tá pegando a ação subindo, mas ela tá muito distante de uma mínima de poucos meses atrás. Quer dizer, eu não me convenço a comprar ação assim, apesar de ter plena consciência que a tendência primária, secundária e terciária é de alta. Eu só admiro e parabenizo quem comprou. Ela tem um esboço de um ombro, cabeça, ombro aqui, mas se o mercado como um todo tiver comprador, acho bem pouco provável que ela acione. E por último, dos ativos pedidos pelo YouTube, falar de MYPK3. Eu operei muito esse papel já, uma ação boa de operar, movimentos bem técnicos. MYPK3 foi um caso típico que nós apontamos de rompimento falso, dos 22,38. Ela deu venda justamente nesse candle, derreteu, caiu. A gente apontou, vamos dizer que apontamos ali nos 23,50, ela chegou a bater 19, né? Então, do ponto que nós apontamos para a mínima, ela caiu 20%. E é uma ação que segue fluxo, então você vê que teve volume aqui, depois de deixar esse martelo. O martelo foi numa região aqui de um suporte fraco, mas segurou. Estava longe de média e eu veria esse ponto aqui de 20,56 como um ponto-chave. É uma ação que não está no meu radar, mas é um bom papel, tem bons fundamentos, é uma ação bem interessante. Assim. Eu gosto do ativo, é um ativo bom. E tem esse ponto-chave, de repente o camarada que entrou, ele tem esse ponto como ponto de stop. E por que ela está hoje rateando aqui, deixando uma sombrinha superior? Porque é a LTA, né? Aquele movimento de pullback era suporte, agora esse ponto é resistência. Eu acho que o 20,56 é um ponto decisivo, divisor de águas. Voltar aqui, pessoal, só para ver como é que o Ibovespa fechou. Ele fechou acima dos 72,385. É um fechamento interessante. Como é que fechou o dólar? Fechou quase na mínima, 3.281.500. E o índice fechou a 72.925, fechamento bom. Deixou uma sombrinha superior também, o pessoal realizou no final. E agora vamos falar dos ativos fixos. Primeiro, BBAS3, Banco do Brasil. Banco do Brasil acabou até ficando aqui no estudo que eu deixei na terça-feira. O que eu mostrei ali para vocês? Que ela já tinha atingido o objetivo, ou seja, era o momento de atuar na compra. Simples e objetivo. Por quê? Porque no gráfico semanal ela tinha subido igual um foguete, né?
saindo de 25, indo até 38. E ela tinha atingido um fundo anterior, um fundo importante, uma retração de FIBO importante, então era o momento de comprar a ação. Simples assim. Hoje ela sobe nada mais, nada menos que 4,74. Uma compra fácil, técnica, com alvo atingido. Agora, vai sustentar a compra? É mais provável que sim do que não, mas a gente nunca sabe. Pontos prováveis de repique, né? A própria retração de FIBO imediatamente superior, aqui perto dos 33, tem a média móvel aqui. Daí aquele procedimento de sempre, né, pessoal? Vai acompanhando os suportes e resistências. Né? Depende se a ação corrige, ela vem aqui na retração de FIBO de novo, aí ela dá uma sopa para quem ficou de fora e aquela coisa toda. Ok? Eu vou até tirar a retração de FIBO, eu gosto de deixar o gráfico mais limpo possível, mas foi na minha opinião pessoal expressa na terça-feira, era o momento claro de comprar o Banco do Brasil na sessão dessa quinta. Então nós acertamos o topo dos bancos, vamos ver se a gente acerta o fundo. Aí falando de Itube 4, no gráfico diário ela tinha claramente atingido o objetivo do movimento. Eu vou até tirar aqui, não faz mais sentido deixar o ombro cabeça a ombro. Não. Qual que era o alvo do movimento de venda? Era o topo anterior nos R$41. Ela foi lá, atingiu, está dando uma compra hoje também. Para quem compra, o stop está abaixo da mínima de terça em 40,89. Então ela vai ter uma prova de fogo aqui na média, provavelmente testa esse fundo anterior a 42,73. Ok? E BBDC4. Eu também vou tirar a Fibonacci aqui, a gente usou como base, né? Ela também atingiu o objetivo, ao se aproximar aqui de 32, que era um topo anterior e um fundo anterior. E hoje, um volume razoável, um pouco abaixo da média, mas não é um volume ruim. Também deu um sinal de fundo e tende a buscar a média de 21 e a região de 34. Com 35 ali que ela define se o que nós temos atualmente trata-se de repique, que seria um voo de galinha, alguma coisa do gênero, ou uma inflexão, alguma coisa mais forte. E por fim, Vale 3. Ontem o minério caiu, hoje o minério subiu. A Vale, enquanto abaixo dessa linha de tendência aqui de alta, que ela inferior de uma cunha, ela não empolga. Eu acho que ela volta a mostrar força acima de 32,91. E de 33, vamos dizer, porque aí ela romperia as médias de 5,21 e adentraria o território dessa figura novamente. Lembra que eu comentei com vocês que ela tinha um suporte forte a R$ 31,80, R$ 32? Ela respeitou. Isso daqui, pessoal, é um padrão de candle chamado de arame. Mesmo tendo sombras aqui no filho, aqui é a mulher grávida, né, de fundo, é um arame, então ela tem mais chance dela romper os 33 do que ela derreter amanhã. E Petrobras, muita gente perguntou da Petro aí que virou a parte de comentários nossa, virou praticamente um fórum, né? O padrão da Petro é um arame de topo, é um arame de fundo, é a mulher grávida, também um filho na barriga da mãe aqui. O que eu comentava com vocês, pessoal? Que Petrobras era compra, né? Que ou o camarada estopou no 16,50, que é um ponto que nós havíamos passado já. Se ele não estopou, que ele mantivesse a compra, e se ele tivesse líquido, que era uma oportunidade de entrar na ponta compradora, porque nós tivemos 2 gaps fechados, né? Então a ação provavelmente seguraria aqui, pelo menos para um repique. Eu não sei se ela vai voltar a subir, se ela vai para a máxima histórica, mas era uma compra com risco controlado, né? E foi isso que ocorreu. Eu acho que é possível traçar uma... Vamos ver se dá aqui. Dá para traçar algo parecido com isso. Seria uma linha de tendência de alta.
E a gente pode, de repente, ter um rompimento falso dessa linha, alguma coisa do tipo. Se o mercado consolidar acima dos 15,87, que é um ponto importante, e, consequentemente, acima dessa LTA, ela deve atrair mais compradores e continuar uma trajetória ascendente. Uma alta bacana independente do petróleo, que hoje ficou ali naquele lenga-lenga, chove e não molha, e não foi para lado nenhum, tá bom? Pessoal, é isso aí. Espero que vocês gostem dos estudos. Se possível, deixe seu like. Isso ajuda a fazer com que o material chegue ao maior número de pessoas e, se possível, compartilhe também com seus contatos, fale do canal e seguimos juntos. Um grande abraço a vocês e nos vemos amanhã novamente no Radar. Muito obrigado, saúde e paz a todos.